A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. PNC News. Informação que gera valor. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report TV aqui na BMC News. Hoje nós temos 3 convidados que têm um pé no varejo, mas as áreas não são exatamente as mesmas, só que vai dar uma liga interessante. Vamos começar aqui por Ângela Fonseca, ela é CEO da Jogé. Nós temos aqui do outro lado Simone Sancho, ela é da Belong. E por fim, nós temos o CEO da Startse, que é o Fábio Neto. Hoje a gente vai falar bastante sobre empreendedorismo, sobre varejo, uso da inteligência artificial, coisas importantíssimas aí para você que está nos assistindo. E vou começar pela Ângela. Ângela, nós temos uma coisa muito interessante na Jogé, que foi uma das primeiras lojas de roupa íntima de São Paulo. Acho que foi uma das primeiras lojas, a primeira a inaugurar no Shopping Guatemi, não foi? Guatemi. Conta para a gente o início dessa trajetória, porque eu acho que a empresa foi fundada pelo seu marido, não é isso? Isso mesmo. É uma empresa de 58 anos e meu marido começou com 16 anos, um menino. E ele foi precursor de muitas coisas, né? A gente teve a primeira revista de moda no Brasil, foi da Jogé, lançada no Fasano. Fasano da Avenida Paulista ainda. Sim, era assim, gente, tudo que vocês podem pensar de inovação, ele ia trazendo. Ele sempre foi muito ávido para tudo que era novidade. Então a Jogé tem 58 anos, caminhando para 59, e sim, fomos a primeira empresa de lingerie no Brasil. Porque o Shopping Guatemi é de 66, não é isso? Junto com a Jogé. É 60, na verdade, ele entra, a Jogé inaugura a loja, porque teve a obra em abril de 67. Então, ele vem em 66, mas aí, sabe, tinha obra, a gente não tem. Hoje em dia, a gente levanta uma loja e em 30 dias ela está lá funcionando. Não era assim. Então, foi uma obra e acabou que ela inaugurou em abril de 67. E como é que você acabou entrando no negócio? Eu vinha do mercado financeiro e eu fui a primeira subgerente mulher da América Latina. E aí, em determinado momento, comecei a namorar o meu marido e aí ele disse para mim, você não poderia me fazer um favor? Eu já tinha saído do sistema financeiro porque eu quis ir morar na Califórnia, queria entender como que era o mundo. O Brasil é um país fechado e aí a gente queria ver o que tinha do lado de cima do Equador. E aí ele falou, você pode cumprir aqui, ficar para mim 30 dias enquanto o diretor comercial tira férias? Tá bom, 30 dias, tudo bem. E assim se vão 34 anos. Meu Deus. E aí eu trabalho há 45, 34 dedicados a Jogé. E Simone, como é que foi a ideia de montar a Belong, que é um hub de moda independente, ou melhor, de beleza independente? É um ecossistema, isso mesmo, um hub de beleza. A ideia veio de uma experiência anterior. Eu comecei minha carreira no segmento financeiro também, divertido. Depois fui empreender em fidelidade. E em 2013 para 2014, eu fui convidada para uma posição dentro de Sephora. A início eu achava que o setor de moda, beleza, não era muito para mim, né? Formada em relações internacionais, coisa de economia. Eu falava, não é para mim. Mas assumi um projeto que na minha cabeça era temporário, ficou temporário durante 7 anos. Eu trouxe programa de fidelidade para o Brasil, implementei várias estratégias de digital, né? Fui alçando algumas posições, até assumir o digital de Brasil, CRM, América Latina, e foi nessa instância que eu percebi a evolução das marcas independentes. Também na Califórnia, falava muito com o time de lá, eu vi as marcas independentes tomando o lugar de gigantes. Então era Drunk Elephant, Milk e tantas outras marcas. Eu falei, cara, isso vai acontecer no Brasil. É o segundo país que mais consome rede social no mundo. Não pode ser. E beleza também, né? Exato. Terceiro de beleza. Segundo em rede social. Assim, isso vai acontecer aqui. E aí lá eu tive a oportunidade de testar a minha tese, que é legal, né? Com empreendedorismo, intraempreendedorismo. Implementei e foi um estouro.
E aí eu falei, cara, eu quero estar do outro lado da mesa, eu quero investir nessas marcas e fazer com que elas cresçam. Foi aí que nasceu a ideia de Belong Be. E, Fábio, quando o Startse começou, pouco se falava ainda de educação executiva. Como é que foi a ideia e como é que surgiu a empresa? Acho que o grande desafio, desde lá 10 anos atrás, né, quando a Startse nasceu, a educação executiva era algo muito pontual, né, dentro das grandes fundações e o mundo girava numa velocidade. Ou então aqueles grandes eventos. Os grandes eventos, exato. Mas o mundo começou a girar numa velocidade onde o jeito que se educava não acompanhava mais aquele ritmo, né? Você precisava de respostas muito rápidas do que estava acontecendo e aquele modelo educacional mais cadenciado, mais acadêmico, e nós entendemos que o grande desafio da educação era dar para esse executivo repertório para tomada de decisão na semana, no dia, naquilo que ele estava vivendo. Então, por isso a gente entendeu que estar nesses polos de transformação, né? Foi por isso que a gente foi logo no início da Startse para o Vale do Silício, depois um pouco depois para a China, porque precisava capturar rápido o que estava acontecendo, o que a gente fala sobre antecipar futuros, né? Na verdade, o futuro já existe em algum lugar, não é mais uma questão de tempo, mas é uma questão de espaço, né? O futuro já existe em algum lugar. Como que eu capturava isso e trazia para o dia a dia desses empresários executivos que precisavam tomar decisões na semana? Então, isso muda um pouquinho essa abordagem da educação executiva, aquela estática para uma mais dinâmica, né? Agora, você falou em repertório e eu queria saber de você, Ângela, como é que é o repertório dentro da tua área, porque você cria um produto que as pessoas não estão vendo, né? Então, como é que você usa esse repertório para fazer uma coleção, por exemplo? Eu acho que essa pergunta é maravilhosa porque a gente vive a era das redes sociais. Essa era, ela traz o quê? Pertencimento. Eu preciso de pertencimento porque eu preciso ser reconhecida. E o meu produto, ele está escondido. Porque a make, eu vou lá, faço e alguém diz, olha como você está linda, seu batom é maravilhoso. Você forma um executivo e vão falar, nossa, você é espetacular. Ninguém vai tirar a roupa para mostrar o que eu faço. Então, a gente entendeu, num determinado momento, que não adiantava falar sobre o produto, mas sobre a sensação do produto. Então, é quando a gente traz, eu tiro a Jogê do lugar de fazer calcinha e sutiã, porque calcinha por calcinha vende no supermercado. É verdade. Ponto. Tem gente vendendo por R$9. E eu levo para um outro lugar, que é o lugar do wellness, é o lugar do bem-estar, é o lugar da intimidade. Então, e isso também é uma coisa muito interessante, porque no aspecto de mercado, o Brasil consome lingerie como o México, que é um país essencialmente católico e que, por isso, ele tem um perfil de consumo muito mais reprimido, né? Porque a sexualidade ela não é uma coisa tão explícita. Nós não, aqui nós somos um país tropical e vivemos com o corpo à mostra. Só que o que está à mostra? O biquíni, a roupa, o corpo, a pele, não a lingerie. Então, a gente, ao longo desses anos, o meu compromisso muito com isso é mudar essa forma de entender. E de entender que eu não vendo lingerie, eu vendo para a minha consumidora, para a minha comunidade, eu consigo vender bem-estar. Então, a gente muda esse ciclo que é um pouco perverso. E esse conceito de wellness tem tudo a ver com o seu mercado também. Totalmente. Absolutamente. Eu tô ouvindo você falar. Esse mercado que eu atuo, ele é todo sobre repertório, porque, na verdade, assim, é bastante análoga à análise que você fez, né? Shampoo por shampoo, maquiagem por maquiagem, você tem N no mercado. E mais barato, certamente, é uma empresa grande quem faz. Sim. Então, quando você vai colocar uma competição econômica ali, a coisa fica desleal, né? Porque é óbvio que é mais barato. Então, beleza independente, na verdade, é muito mais sobre propósito. Então, eu escolho comprar um batom de uma mulher que se debruçou sobre esse tema e que aquilo faz sentido na vida dela. Eu escolho comprar um shampoo de uma pessoa que tinha uma preocupação genuína com um determinado problema que eu tenho. Então, é uma escolha de lifestyle. Então, assim, porque, falando de batom, né? Batom vermelho vai ser, por mais que seja tecnológico, vai ser sempre um batom vermelho. Então, quando você escolhe, né? Eu estou comprando o batom de uma determinada marca, você está escolhendo o repertório que ela carrega, o storytelling. Dá um exemplo para a gente, especialmente quando você fala um batom que tenha um propósito específico, que tem a ver com o problema da consumidora. Dá um exemplo nessa linha.
Eu poderia dar alguns, mas talvez eu use um exemplo que seja mais prático para todo mundo, que é o da própria Simple Organic, que é uma marca que nasceu lá em 2017, e qual era a bandeira da marca? Vamos fazer produtos mais naturais. A gente está colocando, sei lá, chumbo no rosto. Em determinados cosméticos e hidratantes tem elementos que são nocivos para a pele, né? Obviamente, cada um faz a sua escolha e tudo mais. Então, nasceu da preocupação ali da Patrícia de trazer cosméticos mais naturais. Então, quando você comprava uma coisa de Simple Organic, você não está comprando porque ela é o melhor daquele produto que ela entrega, mas você comprava esse conceito de eu estou trazendo alguma coisa melhor para a minha pele. Então, isso acontece também na maquiagem, né? A maquiagem ela é um pouco mais indulgente. Então, na verdade, quando você compra um item de maquiagem, você está querendo o look and feel. Então, assim, eu quero... A Rihanna lançou 50 tons de base. Era um ode ali à representatividade. Então, comprar uma base dela era dizer para o mundo: eu reconheço que existem tons de peles distintos, que essa moça, uma mulher negra, optou por lançar produtos dessa forma. Então, tudo comunica, né? Maquiagem, às vezes, é o estilo, né? Eu quero ser como ela. E é curioso, se me permite uma parte, a lingerie também passa pelo indulto, pela indulgência. Por quê? Porque o que move o varejo, né? O consumidor? O que vai mover é felicidade e esperança. Eu estou feliz hoje, e aí eu vou ao shopping, eu faço minhas compras. Ou eu fui promovida e agora eu posso acessar. Então, eu vou. E aí, a lingerie, no caso, é a calcinha. A gente, em todas as comparações, a gente coloca na mesma prateleira. O batom e a calcinha, eles moram no mesmo lugar. Por quê? A menina diz assim, a mulher diz assim, hoje eu estava um pouquinho chateada, mas eu fui no shopping, eu comprei uma calcinha e um batonzinho, só uma bem pequenininha assim. Quando você fica chateado, você compra uma cueca ou não? Não, você não compra uma cueca? Definitivamente não. Mas eu tenho 3 mulheres em casa, então eu sei como funciona. Eu tenho 2 também, eu sei como é que é. A gente está falando aqui de coisas que têm a ver com autoestima. Quando uma pessoa investe no repertório, no conhecimento, isso também mexe com a autoestima do executivo, né? Eu acho que tudo que a gente está falando aqui tem uma certa conexão, que é acompanhar esse movimento onde as coisas são mais perecíveis, cada vez mais dinâmicas, onde aquilo que é o absoluto fica questionado o tempo todo, existe uma relativização do que é felicidade, do que é esperança, do que é bom, do que não é, se eu tenho que ter ou não tenho que ter, se eu me aprofundo em conhecimento, e aí a gente vive essa era da hiperinformação. E talvez um dos grandes desafios é que a gente está muito bem informado, mas o que mais você encontra dentro das empresas hoje são executivos rasos, que na hora de tomar decisão sabe muito do que nem deveria saber, porque para participar de podcasts, de programas, de dar entrevista, ele precisa de ter um repertório, mas esse repertório ficou muito superficial, porque ele não gastou tempo em aprofundar em nada. Então nós viramos scanner humano de manchetes, de headlines, que sabemos chegar num almoço, num happy hour e dar notícia de tudo, e comentar qualquer assunto de A a Z. Mas quando a gente entra para dentro do nosso negócio, precisa tomar decisões difíceis, esse repertório a gente identifica nisso. Então, cada vez mais a profundidade é um grande desafio. E hoje a gente vive cada vez mais gestores, empresários que estão nos ouvindo, procrastinadores de decisão. Porque como está mais incerto, está mais difícil, está mais complexo tomar decisão, mas eu tenho ao meu favor a quantidade de dados, a quantidade de informação, eu uso isso para procrastinar. Então, ao invés de usar isso para decidir, eu uso isso para assim, não, mas eu acho que a gente deveria cruzar mais essa informação com aquela. Acho que a gente deveria contratar mais uma consultoria. Acho que a gente deveria precisar mais uma pesquisa. Porque no fim do dia existe um grande medo sobre o que de fato são as decisões certas. E a gente não tem evitado tomar risco, porque cada vez mais somos julgados, né, pela decisão. Isso não acontece mais em multinacional, por exemplo? Muito em multinacional, óbvio. Mas acontece em todos os lugares. Eu acho que a multinacional ela tem o desafio da governança como um todo, né? Das alçadas, dos grandes transatlânticos. O executivo usa a governança como uma forma de procrastinar. Né? O que eu costumo dizer assim, as multinacionais são os grandes transatlânticos. Não tem nada mais fácil do que se esconder num transatlântico. Porque se você está lá num barquinho empreendendo, fazendo acontecer, não tem onde se esconder, não é? Vocês estão dando exemplos, assim, não, eu vou me esconder aqui 3 meses, não. Numa multinacional você se esconde. Mas onde está aquela pessoa? Ela está alocada lá no projeto XPTO, que geralmente é o projeto de algum deus grego, Fênix. Projetos especiais. Alguma coisa assim, projetos especiais. E ela fica procrastinando aquela decisão.
Você não consegue fazer isso, não tem Eu como. não consigo, mas acho que tem uma reflexão para a gente aqui. Eu acho que essa procrastinação, ela vem a partir da cultura do não erro. A gente está tão exposto hoje em dia com tudo, participando de podcast, gravando os nossos próprios conteúdos, sendo julgado o tempo inteiro pelo mercado, que fica para o indivíduo a ideia de que errar o diminui. Então eu não tenho espaço. Ok, o erro custa caro? O erro custa caro. O dinheiro está muito caro, então nunca custou tão caro. Mas não errar é infinitamente mais danoso. Por quê? Porque não errar é a parte mais fácil. Basta não fazer. Você não faz, tá ótimo. Se eu estou errando, é porque, no mínimo, e isso eu não vou falar no aspecto de uma multinacional, porque, claro, a estrutura é completamente diferente, mas vamos pensar a gente que está ali no barquinho, remando, né, em mar revolto. Não errar significa, muitas vezes, afundar o barco. Perfeitamente. Não assumir risco é um risco. É um risco, Exato, e acho que mais caro do que o risco do erro. E também eu acho que tem aí uma coisa que a gente precisa pensar como formadores de líderes, como pessoas que estão no mercado, porque o meu compromisso não é mais, eu tenho 60 anos, então eu já estou indo para a reta final. O meu compromisso é informar pessoas, é levar conhecimento, compartilhar conhecimento para as próximas gerações. Claro que o que eu tenho hoje, amanhã já pode embrulhar o peixe, tá certo? Então também é um compromisso nosso como gestores e líderes, a gente ir se atualizando. Eu com 52 anos eu fui sentar para aprender sobre marketing digital, fui estudar. Falei, estou cansada, todo mundo me diz o que é, mas eu não tenho muita certeza se estão me dizendo a coisa certa. E fui, meu marido dizia assim, você vai aguentar trabalhar o dia inteiro e à noite estudar? É o que temos para o momento. Você até levantou um ponto interessante que no inglês tem o mistake, tem o error, né? As coisas failure, são... né? A falha, né? As coisas são diferentes. E aqui parece que existe uma pressão pelo sucesso o tempo todo e a rede social, de uma certa forma, amplificou tudo isso, né? Como é que se lida com essa pressão? Eu acho que o que mais se falou nos últimos anos, que é muito fácil falar e difícil fazer, que é o lance de criar uma ambidestria organizacional. Como que eu continuo fazendo muito bem feito o que eu sempre fiz, não quero abrir mão disso, porque é isso que paga o meu futuro. Só que como o futuro está mais incerto, eu não posso atacar esse futuro com as mesmas armas que eu ataco o presente. Como que eu ataco o presente? Projetos, recursos, orçamentos, equipe, time excelente, etc. Como que eu olho para frente num cenário incerto? Experimentação. E aí onde entra a possibilidade de errar. Eu não quero errar no projeto, mas eu quero errar no experimento. Então, como que eu crio uma cultura de experimentação dentro do meu negócio? Porque se o mundo é incerto, é menos sobre um projeto e mais sobre validar uma hipótese. Quais são as hipóteses que a gente tem que validar daqui até o final do ano para alcançar os nossos objetivos para 2026? Então, é menos sobre um planejamento estratégico estático e muito mais sobre um plano de experimentação, onde eu aprendo e à medida que eu aprendo, eu vou transformando experimento em projeto. Você tocou num ponto interessante que é o da ambidestria. Eu vou perguntar para todos, vocês tocam algum instrumento? Eu toco. Você toca? Não. Não? Bom, então o Fábio vai entender bem o que eu estou falando. Ambidestria é que nem tocar um instrumento, porque com uma mão no piano você está fazendo uma coisa, com a outra coisa. Numa guitarra, num violão, essa mão é de um jeito, essa aqui é de outro jeito. Então, é tudo ao mesmo tempo, só que são coisas diferentes. Então, muitas vezes, dentro do empreendedorismo, a gente tem que saber que naquele instante a gente está tomando uma decisão que é para o curto prazo, a gente tem que ver como é que isso vai ter uma implicação no longo prazo também, né? Como é que foi ter que pegar isso na marra como empreendedora e ter que trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo? Eu acho que quando você tem uma empresa tão longeva que nem é a nossa, as coisas elas vão se construindo. E, ao mesmo tempo, na verdade, a gente também vai aprendendo muito mais com os tombos do que com a caminhada. A jornada, ela se faz muito dos tombos. Então, a gente tem uma crença, e essa é talvez uma crença muito particular minha, de acreditar muito no poder da gestão, de pessoas.
A gente tem uma coisa dentro da empresa que é dizer, as meninas falam assim, nós somos uma empresa 97% feminina, tá, gente? Então, por isso sempre eu me refiro às meninas. Eu falo para os meninos que eles estão em muita desvantagem, por isso fica sempre essa referência. Nós somos mulheres e nós somos mulheres que estão nos cargos de gestão. Nós não somos mulheres que estamos fazendo em cargos de subordinação. Então, para mim, pessoas é o que definem o mundo. Por mais que se a gente parar para pensar, eu estou estudando inteligência artificial já faz um ano e meio. Gente, se eu perguntar para o ChatGPT quem sou eu, nem minha mãe falaria coisas tão incríveis a meu respeito. Então, se ele já chegou aí, não tem mais nada quase que ele possa fazer. O que eu falo hoje para o time, e é uma coisa que eu penso mesmo, a gente tem que encontrar uma janela de oportunidade para fazer aquela mínima coisa que a IA ainda não consegue fazer. A mínima coisa. Porque o restante, a Inês já está morta. Bom, eu só vou dizer uma coisa, o ChatGPT só fala bem da gente, né? Esse é o problema. Sempre. Não, mas não é só ele, né? Não é só ele, né? Toda inteligência artificial, se você fica ali, você está treinando o seu dragão, ele não ousa nem te dizer você é péssimo. Né? Você é o líder dele. Eu costumo brincar que a inteligência artificial é uma espécie de Rolando Lero digital, né? Porque sim. Quando você pergunta alguma coisa sobre você, tá tudo super bem. Sempre maravilhoso. Não tem ninguém melhor nesse mundo do que você mesmo. Assim, o ChatGPT, se você tiver com algum problema de autoestima, conversa com ele e vai embora, né? Agora, Simone, isso que a gente está falando da ambidestria é uma coisa quando você está pilotando a sua empresa. Agora, a sua empresa, como ela é um hub, você tem que lidar com questões relativas a várias outras marcas, são empresas parceiras. Como é que é funilar tudo isso dentro de uma só pessoa? Eu acho esse tema da ambidestria super interessante, porque eu fui executivo um tempo e implementava justamente isso, né? Então, essa coisa de eu tenho os times que estão trabalhando no presente, os times que estão trabalhando no futuro. Mas aí, você está falando de uma história já com determinada caminhada, né? Quando você fala do empreendedorismo, é muito difícil você gerenciar essa ambidestria. Eu acho que nem precisa dois instrumentos. Sendo mãe, a gente descobre isso na prática. Porque você dá de mamar para o bebê e faz uma reunião de conselho. Assim, a minha o bebê vida... às vezes reclama, mas tudo bem. Né? Eu estava numa posição muito chave quando eu tive minha primeira filha. Então, era real. A câmera virada para cá, dando de mamar e fazendo uma reunião que foi o início da pandemia. São 450 lojas nesse intervalo. Eu tive numa operação de varejo que era porque imaginária, a gente não podia fechar, né? O que eu acho da ambidestria para o empreendedorismo é mais desafiador, porque, na verdade, você tem restrição de mão de obra. Assim, o ambidestro, na verdade, tem que ser você. Às vezes você está falando de uma eu company, né? É você e você mesmo. Então, assim, eu me vejo nesse papel hoje, porque meu negócio é menor, mas eu vejo também a história de todos os outros que estão comigo nesse barco. De assim, olha, hoje... você está controlando o budget, você é o CFO, então isso aqui é caro, não vamos fazer, tal. No outro você é o CEO sonhador, que você está inventando um monte de coisa querendo testar a hipótese, e o outro está falando entrega previsibilidade de caixa. Então, na verdade, essas duas personalidades, elas estão dentro de você. Eu digo que o empreendedorismo ele é mais desafiador, e eu vivi os dois mundos, nesse sentido de você ter que lidar com a ambidestria para você. Inclusive nas decisões, eu falei, gente, eu tenho um alter ego aqui, eu saio de uma reunião assim, nossa, vamos fazer, vamos experimentar, bota o MVP, vamos, na outra reunião de caixa, eu falei assim, não, corta tudo, tá louco? Imagina, nós vamos fazer esse negócio, não, gente, tem que privar, acabou, aqui que vai fazer isso. Então, é um desafio, eu acho que quase emocional, tá? E nessa esteira toda, o empreendedor também vira um bicho que ninguém reconhece, né? Que daí você vive para aquilo, né? Então você vira uma espécie, eu falo um lifestyle. Você não vai fazer a mesma coisa que os outros fazem. Então, assim, cenário incerto, então nem fale. Então, eu acho que lidar com essas coisas no cenário atual é muito desafiador e acho que fazendo um ponto no que você trouxe sobre inteligência artificial, eu acho que quanto mais a gente evolui, em aspectos tecnológicos, mais a gente reforça a nossa capacidade humana. Sim. Porque o que ele não faz, né? O que nos resta? É isso que eu digo, encontrar essa janela de oportunidade. E nesse quesito dessa coisa tão ambidestra, né? Eu acho que
eu vivi experiências como conselheira de equipamentos públicos, eu fiz gestão do segundo maior orçamento do estado de São Paulo, e a gente vive isso, porque você tem de um lado um sonho e do outro um orçamento, e um orçamento que não é, o dinheiro não é seu, que ele é público, que você coloca os seus bens à disposição, que se tiver qualquer problema, você pode juridicamente, embora não tenha existido ainda, mas existe, né, no direito existe isso. Então, eu acho que essa coisa que você traz, ela é muito forte, porque o ato de sermos empreendedores, isso já nos torna sonhadores, ponto. Ponto. A dificuldade, eu acho que é colocar na balança sem que haja um dedo. Por quê? Porque a gente tem que fazer dar certo o sonho e a realidade. E como é que é isso para você que ensina a ambidestria? Acho que tentar colocar 2 pontos para fechar os 2 pontos que elas trouxeram. Acho que o ponto da ambidestria sempre fica essa dúvida. Onde é o equilíbrio? Fábio, eu não tenho dinheiro para fazer isso aqui, eu tenho que cuidar do caixa, eu estou em recuperação judicial, eu tenho que olhar para frente. Tudo tem a ver com a sua vulnerabilidade a uma disrupção. Vou dar 2 exemplos. Te atende grandes companhias aéreas no Brasil. Não existe nada que diz que vai ser disruptada a forma de voar nos próximos 10 anos. Provavelmente daqui 10 anos, para pegar um voo para Paris, você vai ter que contratar uma passagem aérea de uma companhia aérea e ir. Não tem nenhum túnel sendo construído. Não tem teletransporte. Então, é um setor que não tem uma vulnerabilidade a uma disrupção. Ele tem uma vulnerabilidade à gestão de caixa. Todas do Brasil estão em recuperação judicial. Então, para ele desbravar o novo, criar uma grande disrupção, não é uma pressão. A pressão é otimizar o hoje, porque você não tem vulnerabilidade. Você pega um outro setor que a gente atende muito, que é o automobilístico. O jeito novo de comprar carro, que não é mais sobre abrir um capô e ver motor, é sobre um computador sobre rodas. A entrada de novos players asiáticos e internacionais criou nesse setor uma vulnerabilidade absurda. Não posso dizer para esse setor que ele agora tem que focar em otimizar o caixa. Se ele não estiver olhando para o seu horizonte de experimentação, para repensar o que é o carro, o que é mobilidade, ele vai ser completamente dizimado. Então, o tempo que eu gasto em cada um depende dessa minha leitura de vulnerabilidade. E aí eu vou ter que ter o discernimento de como dosar em cada um. O muito cuidado é que, às vezes, quando falta recurso, a gente tende a voltar só para o horizonte da otimização. Então, tem que ser excelente primeiro antes de desbravar. O que mais tem é empresa quebrando excelente. O que mais tem, eu tenho dados disso, as empresas que quebram com NPS 100. Né? Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente tem uma miopia de olhar, meu negócio nunca esteve tão bom. É todo negócio que quebrou, o dia da véspera ele estava muito bem. E esse é o desafio da gente não olhar para frente. E dando a pitada só de AI, gente, porque eu acho que sem entrar no tema de inteligência artificial, mas entrando no tema de gente. É um grande paradoxo que a gente vive hoje. Porque a gente nunca falou tanto de cuidar de gente. Nunca falou tanto. Os RHs nem chamam RH mais, agora é gente, gestão, pessoas e cultura, people. Porque a gente quis dar o recado que isso é muito importante. Nunca falamos tanto de diversidade, inclusão, lugar de fala, empatia, comunicação não violenta. São os treinamentos que permeiam as empresas. Quanto mais a gente fala disso, mais as pessoas estão doentes. Nós somos o país número 1 em ansiedade. Nós batemos em novembro do ano passado o número 1 em burnout e batemos agora em abril a pior saúde emocional corporativa do planeta. Ou seja, alguma coisa em o tema cuidar de gente desencaixou, deu errado. E a gente tentou talvez atacar muito o efeito. Então, já que essas pessoas não estão felizes, vamos trazer felicidade. E aí a gente vai sempre no efeito ao invés de tacar a causa. O que de fato está adoecendo essas pessoas? O que de fato está deixando elas surtando dentro do negócio, saúde emocional? E nós vamos atrás de modelos para corrigir o efeito. Então, o que a gente mais tem hoje nas empresas é os benefícios de efeito, né? Então, essas pessoas estão precisando ter mais bem-estar. Então, libera elas vir um dia diferente, com a roupa diferente, com o tipo de comida diferente. Dá para ela liberdade para ela escolher. E quanto mais liberdade a gente deu para as pessoas, a gente esqueceu que junto com a liberdade vinha uma capacidade, uma necessidade de tomar muita decisão. Porque quanto mais hiperliberdade eu dou, mais hiperresponsividade eu cobro. E a gente deu liberdade demais e não cobrou responsabilidade. E para mim, o grande desafio hoje que a gente vive dentro das companhias é uma grande infantilização das pessoas. Que é aquilo que a gente está falando lá atrás sobre muito conhecimento gerou em nós um grande vazio. Assim como muita liberdade gerou em todo mundo uma falta de autorresponsabilidade. Então esse é o grande paradoxo. Isso não tem muito a ver também como os pais começaram a criar os filhos? Porque eu lembro uma vez que as coisas não davam muito certo aqui na empresa, a gente tinha uma moçada que estava começando, tal. Daí eu fiz uma reunião, aliás, aqui nessa mesa aqui, e perguntei, escuta pessoal, quantas vezes vocês ouviram dos seus pais que o importante é que vocês sejam felizes?
todo mundo falou, meu pai sempre fala isso, minha mãe também, enfim. Então, aqui na empresa não é exatamente lugar de gente feliz, como diz a propaganda. A gente tem que trabalhar. Então, às vezes, a gente tem que fazer coisas chatas. O empreendedorismo tem um monte de coisa chata que vem. É extremamente gratificante, mas você tem que fazer coisas que você não gosta também. Então, isso não tem a ver também, a dificuldade que as pessoas têm de se adaptar às coisas difíceis que aparecem pela frente? E olha só, a nossa geração inverteu muito isso. Talvez eu diria a geração dos meus pais, por exemplo, dos nossos pais. Se você pensar nos seus avós, filho era o quê? Filho era braço, filho é receita. Então eu tenho mais filho, porque é mais filho para trabalhar e me ajudar a trazer receita para sustentar a nossa casa. A nossa geração inverteu, filho virou boca, virou despesa. Então o filho agora, eu tenho menos filho porque eu não tenho dinheiro para pagar todas as escolas de balé, inglês, teatro, línguas e tudo mais. Então a gente trouxe esse filho para o centro da família, da relação onde ele é servido pela família e não mais serve a família. Porque no passado, filho servia a família. Hoje a gente serve ele. Quando eu coloco ele no mercado de trabalho para ele servir agora, ele não sabe servir. Olha, eu vou até dar uma complementada. Tem uma universidade, eu acho que é de Colorado, que ela fez um estudo sobre a adolescência tardia, que é um fenômeno recente. Mas dentro desse estudo se falava o seguinte, que a adolescência é um fenômeno que existe no início do século XX para frente. Porque até então, as pessoas eram que nem na cultura judaica. Fez 13 anos, já era adulto. E depois é que se inventou esse fenômeno da adolescência, porque houve um boom econômico antes da crise de 29. Com isso, as famílias de classe média podiam proporcionar a seus filhos o tempo ali de estudo. Mas antes fez 13 anos, com 14 já estava trabalhando. Aí houve essa mudança de cultura. A gente está sofrendo os efeitos disso até agora, né? Sendo que esticou um pouquinho também, né? Exatamente. Por isso que a gente fala que toda empresa, a gente tem um termo lá na Stiles, fala assim, toda empresa será uma fintech para fora, que não tem nada melhor do que vender produto, é vender dinheiro. E toda empresa será uma edtech para dentro. O que é isso? Se as empresas não assumirem esse papel de educação para as pessoas que vêm não educadas, e não é educada no hard skill ali, no que fazer, mas é educada de um jeito de como conviver em grupo, de como trabalhar em grupo, de como saber sofrer, saber dizer não, fazer o trabalho chato pra caramba, que é 90% do que a maioria das pessoas fazem. Esse é um tipo de educação que nós vamos ter que, dentro das empresas, aprender a fazer. Não? Eu ia comentar, tem uma visão um pouco distante do tema. Eu acho que tem uma infantilização, acho que tem um movimento cultural e uma geração, mas o que eu acho essencialmente é que a gente ficou tão carregado de informação que a gente não consegue tomar decisão. Desculpa, você faz qualquer faculdade online hoje, você aprende qualquer coisa. A pergunta é o que você precisa aprender. O que mais tem, a maior profissão no Brasil é coach, de tudo, de absolutamente tudo. Então você quer fazer o quê? Yoga, tem um coach. A pergunta que eu faço quando eu estou com os meus empreendedores é quem é que está fazendo? Porque me dizer o que fazer, o Google diz, o ChatGPT diz, a Startse, a Simone, porque eu tenho uma universidade dando meu nome, todo mundo diz. A pergunta é quem está fazendo? E aí volta para o ponto que ele trouxe, que é a história da experimentação. Eu acho que a gente ficou burocrata. A gente ficou, essa história de, tu tem que ser feliz, nada, tira a parada e faz a pessoa trabalhar, você vai ver que rapidinho ele aprende como é que ganha o dinheiro dele. E o dinheiro dele não se ganha sendo feliz, porque um trabalho nunca, em nenhuma época da nossa história, foi entendido como uma atividade de ócio. Tirando o Domênico de Masi, que falou do ócio criativo, eu não conheço nenhum outro pensador que tenha trazido. Então, o que eu acho? Eu acho que a gente, de fato, viveu um movimento que levou para uma burocratização. Então, assim, a gente precisa viver mais coisa na pele. Eu sou empreendedora. Eu saía achando que o mundo era maravilhoso. Eu falei, não, eu vou implementar a minha técnica. Harvard, Stanford, eu fiz isso, eu fiz isso. A hora que eu me vi com caixa zerando, eu falei assim, não tem técnica nenhuma. Eu tenho que botar meu aventalzinho e ir pra frente vender calcinha, vender batom. Então, assim, eu acho que falta um pragmatismo na nossa sociedade. E isso é a cultura da experimentação. Essa é a minha visão. Eu tenho um ponto de vista a respeito disso. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos. Como eu disse, eu tenho 60, comecei a trabalhar aos 14. Eu com 18, né? Então já... E, obviamente, hoje não seria permitida, seria contra a lei, mas foi assim que foi. Eu fico pensando que
parte do que a gente vê, e eu também tenho que lidar com, né, a gente faz contratações de pessoas mais jovens, a Gen Z está aí para a gente. O que eu penso é assim, é aquilo que eu falei no início, qual é o nosso compromisso com a formação das próximas gerações? E aí a gente sim tem que levar para dentro de casa. Eu acho que você tem toda a razão. Parte disso passa pelo que a casa faz. Por quê? A gente entendeu em algum momento que dizer para uma criança de 3 anos que se ela não se comportar, ela vai ficar no cantinho do pensamento, que aquilo era uma coisa construtiva. Agora eu te pergunto, o que uma criança de 3 anos pensa? Nada. Pensa no brinquedinho dela, no carrinho, na bonequinha, sei lá, no joguinho. Não tem nada para se pensar. Só que a gente atribui, a gente acha graça nisso, mas você está atribuindo uma responsabilidade que fisiologicamente aquele cérebro não é capaz de arcar. Perfeito. Ele não tem, as sinapses não estão completas, ele não tem como assumir isso. Só Então, vai, digamos, sentir uma culpa talvez exagerada. angústia. É pior do que culpa, é angústia. Ansiedade. Por que a gente tem tanta gente com ansiedade? Porque a pessoa se vê num momento onde ela não dá conta de tomar uma decisão. Se eu não consigo tomar uma decisão, meu Deus, o que vai ser de mim? Eu começo a panicar, porque não vou conseguir. E a gente nunca teve tantos adolescentes com depressão, tantos adolescentes atentando contra a própria vida e tantas crianças, eu não estou falando de adolescentes, crianças com crise de ansiedade. Então, se a gente achar que isso é normal, eu penso que chegar na empresa no momento da vida produtiva, profissional, é só a ponta, é só a reta final. A cereja do bolo estava aqui, estava na infância. Então, eu acho que está faltando esse meio termo. Eu faço muito esse exercício com o time, porque meu time é muito jovem. Então, talvez eu tenha sorte, porque eu encontro sempre pessoas muito engajadas. Mas o que eu percebo é que se você imputa isso, e de uma maneira inspiradora, se você vai, eles engatam. Eles engatam. Isso tem a ver com você fazer a cobrança com as ferramentas que Certas. ele pode usar. Isso. O que você falou da criança, para mim, é perfeito. Ali não dá para você implementar um modelo mental que você pressupõe que ela tem as ferramentas para. Então, eu também tenho um time muito jovem. Eu tenho que trazer as coisas, às vezes, para esse patamar. Às vezes eu falo assim, eu vejo Virgínia, sei lá, vejo um tanto de coisa na internet que eu preciso me aproximar para eu poder entender a ferramenta, entender a linguagem, para eu saber como é que eu vou operar. Bom, e tem muita gente que não funciona sob pressão, mas funciona sob carinho e não pode dar carinho para quem funciona sob pressão e Que é a pressão para quem infantilização. funciona sob carinho, né? É complicado isso, encontrar a maneira correta e o jeito correto, né? E chegou aquele momento que todos estavam aguardando. Vamos falar de inteligência artificial, que tem sido uma espécie de obrigação aqui no nosso programa. Tem que falar sobre esse tema. A gente até deu algumas pitadas aqui e ali, mas vamos usar esse bloco para falar desse assunto, começando aqui. Ângela, você estava falando que você fez um curso de 1 ano e meio. Estou ainda, né? Para entender a inteligência artificial. E você conseguiu já entender ou não? Não, porque eu até agora não entendi. Não, eu acho que a questão não é nem entender. Eu acho que a questão é a gente ir experimentando, é a gente ir fazendo. E se a gente, eu tinha dito, né, no bloco anterior, eu fico pensando, e eu falo muito isso com o meu time, como que a gente vai fazer? Qual é a nossa utilidade dentro da inteligência artificial? Ok, por um lado eu sou a treinadora do dragão. Ótimo, essa parte já entendi. Por outro lado, sim, eu já consegui tirar pessoas e substituir por inteligência artificial. Ótimo, isso para o financeiro é maravilhoso, né? Para as despesas é maravilhoso. Só que tem uma coisa, e eu vou citar uma ferramenta, um bracinho de CRM que eu acho que ilustra bem a nossa conversa. Você tem hoje, sei lá, você vai fazer um contato com o cliente. Você tem uma ferramenta de CRM que faz todos os cortes para você. Ela vai te dizer com quem falar, o produto certo para você falar, qual o ticket daquele cliente. Ele vai te dar tudo. Por quê? Porque a inteligência artificial está dentro da ferramenta de CRM. Então, ela consegue te levar o mais próximo possível da assertividade. Só que tem um aspecto que, tudo bem, ela vai me dar o texto que eu vou mandar por WhatsApp, eu vou fazer. Mas tem uma coisa que é a pessoalidade. E eu acho que a gente vai ter que investir daqui para frente, né? A gente já investia nisso, mas muito mais na pessoalidade. Eu quero que alguém fale comigo sabendo o que de fato eu gosto.
A inteligência artificial mostrou que eu gosto de blazer azul, de linho, disso. Ele mostrou o meu tamanho, mostrou o quanto eu estou disposta em geral a gastar. Mas e quando entra aquela figura humana? Então hoje, assim, dentro da minha empresa, eu tenho usado a inteligência artificial como ferramenta para esse vendedor. Então, ensinando como que ele... Olha, o que você queria dizer para cliente? Vamos ver se a inteligência artificial, se ela tem uma coisa a mais para dizer no seu texto, porque aí é fora o texto padrão, que ele é um bot, que está ali, que vai ser enviado para o cliente. E nunca, né, você tinha falado tão bem a respeito das experiências, né, todo mundo aqui citou as experiências, e a experiência, ainda agora, neste momento, daqui a um ano eu nem sei dizer mais, mas ainda hoje ela está nas nossas mãos, né? Que é o contato humano, que é como a gente vai abordar esse cliente. Então, eu acho que, eu sei que quando a gente fala em inteligência artificial, às vezes para o pequeno empreendedor, isso é uma coisa muito distante, ele pensa, meu Deus, mas como assim? O que é isso? Como que não, viu? Olha, eu tenho um projeto dentro da GOG, eu trago 10 empreendedoras por ano e eu pego o negócio delas, trago para dentro, junto com o time multidisciplinar. Claro que são mulheres, às vezes elas têm uma ideia do que é, mas elas não entendem a extensão. Elas não entendem, por exemplo, que a inteligência artificial faz a planilha, que ela não precisa mais ter uma pessoa digitando, alimentando a planilha de Excel. Ela precisa ter uma pessoa em outro departamento. Então, eu acho que talvez daqui para frente, o principal desafio vai ser a gente democratizar de verdade e não só ficar, né, dentro de um aspecto mais empresarial, mais intelectualizado, o que a inteligência artificial é capaz de fazer pelo negócio da pessoa. Mas agora fazer uma pergunta para os três aqui, que é o seguinte: como é que a inteligência artificial impactou na tua vida? O que mudou para você? Para mim foi ótimo. Mas o que mudou? Na empresa, para mim, hoje, por exemplo, eu tenho vários processos que são feitos já por inteligência artificial, vários processos. Dentro de área financeira, dentro de marketing, eu tenho processos. Hoje eu tenho, dentro da empresa, 8 funcionários a menos que eu coloquei... Então, para você, a inteligência artificial foi uma forma de colocar em produção, tirando uma mão de obra humana e automatizando. Não só isso. Eu acho que a gente, para mim, aumentando a tua produtividade. Eu ganhei velocidade, eu ganhei mais assertividade. E a gente pega, porque, por exemplo, parte desses funcionários, desses 8 funcionários, 3 deles foram realocados para outras áreas, porque já eram áreas de interesse. 5 realmente foram absolutamente substituídos. Mas, para mim, facilita muito o meu dia. Eu acho que o tempo é hoje um asset, né? A gente é um patrimônio. Então, quando eu penso que hoje eu faço o que eu fazia com menos tempo, em menos tempo, para mim já é maravilhoso. E Simone, para você? Eu vou voltar um pouco no tema ali que eu ia complementar. Eu tenho uma visão eu concordo contigo e eu acho que é um pouco sobre a maturidade de quem adota. Sim. Porque, realmente, se você está falando com um nicho mais... que acessa menos tecnologia, essa é a curva de tecnologia da vida, gente. Quem acessou por último o computador é a mesma coisa aqui. Então, eu acho que depende um pouco da maturidade. Mas eu concordo muito com o que você diz de como a pessoa lida com a ferramenta, porque ela é meio do processo e não fim. Sim. E as pessoas precisam entender isso, porque ao mesmo tempo que a pessoa não sabe sobre inteligência artificial, tem um ser humano quase que da mesma classe social, no mesmo nível de conhecimento, escrevendo artigo inteiro no LinkedIn, postando que o ChatGPT fez. O que a pessoa não entendeu que o ChatGPT, ou a inteligência artificial, desculpa se eu falei nomes, ele é o meio. Então, assim, você pegar e delegar a tua tarefa, tipo, escreva para mim. Gente, é o que eu mais vejo hoje, é o cara muito bom de vendas. Mas quando eu leio o artigo dele, eu vejo os travessão, você sabe. Aí você olha e fala assim... Mas eu uso travessão há 40 anos, então não é só o ChatGPT. Não estou falando do travessão. Não, mas a gente sabe, assim, tem todos os formato. O travessão nas redações é chamado de vírgula grega.
grega. Sim, mas para quem entende o formato, pegou o que eu estou falando, Sim. que é a linguagem do LLM aí dos modelos, você sabe quando uma coisa não foi humana. Então, daí você pega, você vê um uso equivocado da ferramenta. E também a Então- pessoa se coloca num lugar de vulnerabilidade, né? E aí você se expõe, entendeu? Porque daí você sabe do tema, você poderia falar, daí você acha, pô, sou espertão, agora a ferramenta faz para mim e eu publico. Gente, isso é verdade, é só vocês navegarem nas páginas, você é especialista de tudo. Sim. Mas, respondendo a tua pergunta, no empreendedorismo, quando você entende que ele é o caminho, ele ajuda no processo. Eu tenho pelo menos uns 5 bots que eu já não vivo mais sem, é meu segundo cérebro. Então, eu tenho um que eu treinei para avaliar empresas, valuation. Então, pô, antes eu tinha que botar uma pessoa para fazer uma planilha, para consolidar os dados, me dar os códigos para poder fazer um valuation. Hoje eu tenho um robô que faz isso para mim, então eu não preciso mais dessa pessoa, eu vejo os dados, mas, de novo, eu entendo que é parte do processo Sim, e não porque o você fim. continua tendo que Exato. olhar. Ele não vai dizer faz o cheque. Exatamente. Aí. Então, o link, o texto vai ter outra versão, só que revisado por mim, e não no modelo que eu olho tipicamente. Gente, o modelo nos engana. Não sei se vocês já brigaram com uma inteligência artificial. Eu tive uma DR gigante com a minha. Entendeu? Ele se comporta, às vezes, como estagiário ali e fica te enganando. Eu tive Vocês já exatamente viveram? essa Eu experiência briguei. essa semana. Eu mandei olhar uma planilha e falei assim, pega essa primeira coluna e me dê o LinkedIn de cada um dessas pessoas. E daí ele fazia 10 e parava. Eu falei, mas cadê o resto? Aí mais 10 e parava. Eu falei assim, peraí. Ele não pediu 3 horas para te entregar? A preguiça pediu, mas eu falei assim, a preguiça é uma característica humana, não de uma ferramenta. Mas enfim, isso aconteceu exatamente comigo. E você? Bom, O que mudou? acho que AI é um tema que está na nossa vida há 10 anos, né, como Startse. Quando era um papo meio de nerd ainda, um papo de tech, até que 3 anos atrás virou um papo de bar, né? Tanto que é impossível hoje você gravar um bate-papo se não falar de IA, você está numa conversa, não falar disso. A gente investiu muito nisso, de lá para cá, desses 3 anos que completa mês que vem, do chat GPT que a gente chamou de AI, né? Porque quando a gente pensa em você usa IA, as pessoas ainda, principalmente no Ocidente, entendem IA como ferramenta. Então, eu usava o Excel, agora eu uso o chat GPT. Eu usava o PowerPoint, agora eu uso o Gamma. Então ele só trocou de ferramenta. Com o Deep Research a coisa ficou diferente, né? Isso, mas assim, sempre é um viés de qual ferramenta você usa, o que você contratou para sua empresa, né? Você usa o que lá na sua empresa? E a gente vive um AI washing fortíssimo dentro das empresas, que todo mundo contratou uma ferramentinha e diz para o mercado que é AI. Assim como lá atrás a gente viveu o Innovation Washing, depois viveu um ESG Washing, a internet das coisas. Então todo mundo hoje não consegue sentar numa mesa e falar assim, não, lá eu uso IA, não, eu uso para isso. E quando a gente vai entender que IA é um mindset, então a gente fala é um AI first mindset. Quando eu penso num problema, eu penso como resolvê-lo primeiro com IA. E eu acho que de lá para cá nós treinamos mais de 120 mil líderes, nós somos disparada a maior escola de IA do mundo, então mais de 150 empresas fazendo consultoria e implementação de IA. E quais são os aprendizados? Eu acho que é o grande ponto aqui. Primeiro, a gente acha que o IA vai resolver tudo e quando a gente entra dentro das empresas, 60% nem precisa de IA. É um problema de processo, de uma automação, de revisar uma cadência. Então, cuidado com esse negócio assim, preciso de IA amanhã para resolver tudo. Cuidado. Segundo, IA não é a IA. Qual que é a IA? IA são várias. E se a gente não entender se você quer usar a preditiva, a generativa, a agêntica, cada uma tem um propósito. Nós estamos entrando agora na 4ª onda da IA, que é a AI física, que é onde todos esses agentes entram para dentro de um corpo, né, a robótica. Não vamos entrar nesse tema, que esse é um tema para outra entrevista aqui. Mas o ponto é falta muito letramento. Se cada um que está nos ouvindo aqui voltar para a sua empresa e falar assim, escreve uma frase, cada funcionário, o que é inteligência artificial para você, vão vir 100 respostas diferentes, porque para um é produtividade, para outro é acesso a mercado, para outro é melhorar atendimento, um monte de coisa. Mas para mim, um ponto crucial desses 3 anos é a chance de qualquer empreendedor, de qualquer tamanho, de qualquer classe social, e para mim a grande oportunidade do Brasil, de fato, criarmos uma ruptura com a nossa improdutividade. O Brasil é um dos países mais improdutivos do mundo. Quem lembra aquela fatídica capa, né, de revista brasileira, onde precisa juntar 5 brasileiros para produzir que um americano produz. E isso talvez seja a primeira vez na história que nós somos capazes de fazer isso. Mas nós temos que entender que, por enquanto, e eu gostei muito do que a gente falou, por enquanto, o IA é um copiloto. Um copiloto que tem que fazer desse piloto mais produtivo que ele já pôde na sua história. Bom, enquanto ela não vira piloto. Né? Não é à toa que uma das ferramentas chama Copilot, inclusive, né? Mas eu vou dar minha experiência aqui com a AI, que é o seguinte. No meu mundo, quem escreve bem não precisa necessariamente
de um ChatGPT ou alguma outra ferramenta para fazer os próprios textos. Agora, quem não consegue escrever bem, utiliza isso para fazer esse texto. Vai ficar um monte de travessão ali, mas é muito melhor do que aquela pessoa poderia produzir. Agora, para mim, é uma coisa incrível, porque é como se fosse um brainstorm permanente. Eu fico ali colocando algumas ideias, vem uma resposta, aquilo me traz outras ideias, e isso me ajuda muito na elaboração dos textos. Mas eu acho que é que nem, por exemplo, quem é de humanas e não sabe fazer conta. A calculadora surgiu para ajudar essas pessoas. Eu lembro quando eu era pequeno, e daí se discutia na escola se podia usar ou não a calculadora, foi uma confusão danada, porque os professores não queriam que usassem a calculadora. Agora é uma coisa meio parecida, talvez, né? Mas eu acho que a gente precisa ter a mente mais aberta. grande cuidado só, eu vejo muito, só para fechar, desculpa, quer falar? Pode falar. Não, eu quero fazer uma consideração. É o meio, né? É o meio. Você usa a calculadora, você não entrega a calculadora como sua numa prova. Você entendeu? Não. Então, isso, meu ponto. Mas a calculadora vai te dar um resultado que você pode errar fazendo a conta na mão. É isso que eu quero dizer. Pode, isso é perfeito. Mas aí você vai escrever e vai devolver o teu resultado, entendeu? Você está terceirizando a autoria, esse é o grande problema. Não, então, esse é o problema que eu vejo também. Quando você publica algo que você usa AI, eu sei, gente, eu não sei se vocês estão vivendo isso, eu estou recebendo proposta de trabalho feita 100% por AI, tá? Recebo. Então, assim, fica ridículo, porque... E o currículo também das pessoas... pelo AI. Exato. Agora, é óbvio que ela tá lá, gente, eu discuto, é um cérebro. Eu bato papo, escreve para mim um trecho que eu tô bloqueada, eu acho perfeito. Agora, você passar aquela atividade, porque você tocou num ponto importante, o Brasil é um país improdutivo. O país improdutivo, quando vê uma solução dessa, fala, eu vou cobrar e eu vou botar aí para fazer. Gente, eu tô vivendo isso, não sei vocês. Então, mas só tem um problema de toda essa discussão, é que o nosso tempo acabou. Eu imagino. Então, infelizmente, a gente vai ter que parar por aqui, mas dava para fazer mais um programa inteirinho só sobre esse assunto. Então, agradeço muito a Ângela. Muito obrigada. Obrigada. E a gente volta na próxima quinta-feira aqui na BMC News com Money Report TV.